gente conclui, então, essa parte de introdução à teoria das probabilidades, vendo a probabilidade condicional e independência e também o teorema de Bayes. Primeiro, então, para a gente entender a ideia de probabilidade condicional e independência, vamos considerar dois eventos A e B associados ao mesmo espaço amostral. Se A e B não são eventos mutuamente exclusivos, né, então, considerando que eles tenham intersecção, que a intersecção não é vazia, esses dois eventos podem ser tanto independentes quanto condicionados. Para a gente entender, vamos pensar num exemplo bem simples. A gente tem uma caixa que tem 5 bolas equiprováveis, ou seja, a retirada de qualquer uma dessas 5 bolas tem a mesma probabilidade, sendo 3 delas azuis e 2 brancas. 2 bolas vão ser retiradas uma após a outra, e a gente vai observar as cores dessas 2 bolas. Então, nessas 2 retiradas, nós vamos olhar 2 eventos de interesse. A primeira bola retirada é uma bola azul, é um evento de interesse, é o primeiro evento de interesse, né? A gente quer calcular essa probabilidade. E a segunda bola retirada é uma bola branca, então o segundo evento de interesse. E nós vamos calcular as probabilidades destes dois eventos, A1 e B2, em 2 situações, né? Na retirada sem reposição e na retirada com reposição da primeira bola. Tá? Então vamos à primeira situação. Nós vamos considerar que a primeira bola retirada não é colocada de novo dentro da urna, ou seja, a retirada é sem reposição. Tira a primeira bola, ela fica do lado de fora e eu vou lá retirar a segunda bola. Então, vamos ao primeiro evento de interesse, né, que diz respeito à primeira retirada. Então, o nosso espaço amostral tem a quantidade total de bolas que tem lá dentro, que são 5, 2 brancas e 3 azuis. O espaço é numerável, finito e equiprovável, né? Então, cálculo simples, como a gente viu lá na primeira definição de probabilidade. Então, casos possíveis 5, os casos favoráveis são 3, porque o evento A1 é que a primeira bola seja azul. Então, são 3 bolas, né, favoráveis. 3 sobre 5 é a nossa probabilidade de A1. Então, agora vamos ao evento B2, que a segunda bola seja branca. A pergunta é, será que a probabilidade de B2 depende da ocorrência ou não de A1? Depende do que aconteceu na primeira retirada, se a primeira retirada foi azul ou não? Então, vamos pensar na primeira possibilidade, que tenha ocorrido A1, ou seja, a primeira bola que retiramos foi azul. E a gente viu que a primeira bola que a gente retira fica do lado de fora. Se ela fica do lado de fora, o meu espaço amostral não tem mais 5 bolas. A minha caixa não tem mais 5 bolas. Minha caixa agora tem 4 bolas. 2 brancas e só 2 azuis, porque a primeira foi azul e ficou do lado de fora. Lembram? Então, agora a gente quer calcular, então, a probabilidade de B2 dado A1. Probabilidade de ocorrência de B2, ou seja, de que a segunda bola seja branca, dado, sabendo que a primeira bola foi azul. Então, vamos lá. Ocorrer B2 dado que ocorreu B1 é, neste espaço amostral reduzido agora, quais desses 4 resultados possíveis são favoráveis a B2? Né? 2 resultados favoráveis. E aí vem, então, que a probabilidade de B2 dado a 1 é 2/4. O que a gente quer calcular agora é na não ocorrência de A1. Então, A1 não ocorreu. Então, o que eu quero calcular é a probabilidade de B2, dado que A1 não ocorreu. Se A1 não ocorreu, é porque a primeira bola que retiramos foi branca. Então, se a primeira bola ficou do lado de fora, ficamos com 4 bolas dentro da caixa. Uma era branca, que foi retirada, ficou uma branca só dentro da caixa, e 3 azuis. Então, agora eu quero calcular a probabilidade de B2, é um caso favorável desses 4 possíveis. Portanto, a nossa probabilidade é 1/4. Vejam que se a bola, então, não for reposta, se for feita uma retirada sem reposição, a probabilidade de ocorrência de B2 fica alterada pela ocorrência ou não de A1. Né? Então, a gente tem aqui uma diferença entre as duas probabilidades. Então, a gente vê que a probabilidade condicionada de B2, dado que A1 ocorreu, fica modificada. Então, agora vem a definição de eventos condicionados. A definição diz o seguinte: 2 eventos quaisquer A e B são condicionados quando a ocorrência de um altera a probabilidade de ocorrência do outro, como a gente acabou de ver. E a notação, então, de cálculo de probabilidade condicionada é P de A dado B, né? E a gente lê probabilidade de A dado que ocorreu B, dado que B ocorreu. Agora vamos voltar à segunda situação, né? A segunda situação a gente faz retiradas com reposição. Né? Então, retiramos a primeira bola, olhamos o evento que vai acontecer na primeira bola e coloca-se essa primeira bola dentro da urna de novo para fazer a segunda retirada.
Então, vamos lá. O primeiro evento é de que a primeira bola seja branca, né? Igual ao anterior, eu tenho 5 bolas dentro da urna, são os casos possíveis, e 3 deles são azuis, ou seja, 3 casos favoráveis. Então, 3 sobre 5 é a nossa probabilidade do evento A1. Agora, nós queremos saber se vai mudar a probabilidade de B2 dado a ocorrência de A1. Se A1 ocorreu, a primeira bola foi azul, a gente vai olhar a bola e colocar dentro da urna de novo. Ou seja, as 3 azuis vão estar lá com as 2 brancas. Então, eu vou continuar tendo 5 casos possíveis. 2 deles favoráveis à ocorrência da segunda bola ser branca. Então, 2/5 é a probabilidade de B2 dado A1. E se A1 não ocorrer, ou seja, a primeira bola que eu olhei não era azul, era uma bola branca, eu vou olhar essa bola, colocar para dentro da urna, então a minha urna continua com 5 bolas possíveis, das quais 2 são favoráveis a B2, de forma que a probabilidade de B2 agora então é 2/5 também. Então vejam que quando a bola é reposta, a gente consegue uma independência entre os eventos, e portanto a probabilidade de B2 dado a 1 não se altera, é igual à probabilidade de B2 em qualquer uma das situações. Então, aí vem a definição de eventos independentes. 2 eventos quaisquer A e B vão ser independentes quando a ocorrência de um não altera a probabilidade de ocorrência de outro. Ou seja, a probabilidade de A dado que B ocorreu é a probabilidade de A, ou a probabilidade de B dado que A ocorreu é a mesma probabilidade inicial de B. Daí vem, então, o cálculo do teorema do produto das probabilidades e a definição do cálculo de probabilidade condicionada, essa que está sendo apresentada aqui. No diagrama de Venn fica bem claro entender esta fórmula, vejam só. Se eu tiver 2 eventos quaisquer, né, então eu preciso pensar na intersecção, quando eu falo em 2 eventos quaisquer, então não podem ser mutuamente exclusivos, eu quero saber a probabilidade de B ocorrer dado que A aconteceu. Então vejam, no diagrama de Venn, se A aconteceu, eu não estou mais dentro do espaço amostral, eu estou só dentro de A, já sei que A ocorreu, então meu espaço amostral se reduziu à ocorrência de A. Agora olhamos, dentro de A, onde é que B ocorre dentro de A? É essa a probabilidade que eu quero calcular, né? A probabilidade de B ocorrer quando A já ocorreu. Então, a gente vê que é esta partezinha aqui, ó. Então, casos possíveis é A, denominador, e casos favoráveis à intersecção, denominador. Daqui sai, então, a definição do cálculo de probabilidade condicionada. B dado A é a probabilidade da intersecção sobre a probabilidade de A, que foi o evento que aconteceu. Se a gente quisesse calcular, vamos pensar o contrário, eu tenho a probabilidade condicionada e tenho a probabilidade de A, e quero calcular a probabilidade da intersecção. Aí vem, então, o teorema do produto das probabilidades. Diz, então, que a probabilidade da intersecção é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A. Raciocínio, né, igual a gente faz invertendo, né? Eu quero saber a probabilidade de A dado que B ocorreu. Então, se B ocorreu, é aqui o meu espaço amostral agora, né? A redução do espaço amostral a B. E quando B ocorre, A tem chance de ocorrer só quando ocorre a intersecção. Então, tá lá casos possíveis sobre casos favoráveis. Possíveis e favoráveis. Né? Então, os possíveis é B e os favoráveis a intersecção. Então, a probabilidade de A dado B é a probabilidade da intersecção entre A e B, dividido pela probabilidade do evento dado B. Da mesma forma, se eu quiser saber, então, a probabilidade da intersecção, vai ser a probabilidade de B vezes a probabilidade de A dado B. Certo? Outra forma, então, de obter o teorema do produto, né? Obter a probabilidade da intersecção pelo produto das probabilidades. E agora a gente vai ver os casos particulares. Então, vamos pensar, se A e B são independentes, eu tenho essa informação prévia. Sei, foi-me dito que A e B são independentes. Eu sei que a probabilidade de B dado A é igual à probabilidade de B, e a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de A. Isso a gente viu anteriormente aqui neste slide, ó. A dado B é A e B dado A é B, quando os eventos são independentes. Né? Então, esse é o meu primeiro resultado. Se eles são independentes, vale essas duas coisas. Se vale essas duas coisas, vale que a probabilidade da intersecção é o produto das probabilidades individuais. E isso a gente viu no slide anterior. Ó. A probabilidade da intersecção era P de A vezes P de B dado A. Mas se A e B são independentes, B dado A é só a probabilidade de B. Portanto, a probabilidade da intersecção vai ser o produto das probabilidades individuais, como está dito aqui. E aí percebam que essa flechinha está olhando para os dois lados,
Ou seja, se eu pegar um problema e conseguir provar que a probabilidade da intersecção entre dois eventos é igual ao produto das probabilidades individuais ou probabilidades marginais que se falam, eu vou estar provando que A e B são independentes, né? Então, vale os dois sentidos da prova. Agora, vamos a outro caso particular. Se eu tiver dois eventos, vejam que todos, né, desde o início, quando a gente estava querendo entender a definição de eventos condicionados e de eventos independentes, a gente pensava em caso onde tinha intersecção. Então, sempre que existir intersecção, deixa eu botar aqui, sempre que existir intersecção, os nossos eventos podem ser condicionados e independentes. E a gente viu que condicionados, a ocorrência de um altera a probabilidade de ocorrência do outro. E se forem independentes, a ocorrência de um não altera a probabilidade de ocorrência do outro. Então, ele pode ser um tipo ou outro só se tiver intersecção. Porque se não tiver intersecção, ou seja, se os dois eventos forem mutuamente exclusivos, eles necessariamente são independentes, são condicionados. Porque a ocorrência de A impede a ocorrência de B. Porque se A ocorreu, eu estou aqui dentro. Não tem como B ocorrer. E se ocorreu B, não tem como A ocorrer. Então, a ocorrência de um altera totalmente a ocorrência do outro. Vira zero a probabilidade de ocorrência do outro. Aqui tem um exemplo, então, onde a gente consegue entender isso. Vou desenvolver ele com vocês para vocês entenderem bem essa ideia de probabilidade condicionada e independência, que é um pouquinho mais complexa. Então, imagine que eu tenho lá, né, 9 dígitos, como se fossem 9 bolinhas, 9 papeizinhos, né, de 1 a 9, e eu vou escolher 2 deles aleatoriamente, sem repeti-los. Ou seja, estou fazendo uma retirada sem reposição. Então, a mesma coisa é eu tirar os dois juntos ou tirar um depois do outro, desde que o primeiro não seja colocado de novo dentro da caixinha onde estão as bolinhas ou os papeizinhos. Eu fui lá e peguei esses dois valores e já somei. E estou dizendo para vocês, a soma é par. Ó, se a soma é par, dado que a soma é par desses dois valores retirados, qual é a probabilidade de que os dois sejam ímpares? Então, veja que a gente tem dois eventos aqui. Tá? Antes de calcular a probabilidade desses dois eventos, que é a soma par e os dois serem ímpares, vamos pensar em todos os casos possíveis. Eu tenho 9 números disponíveis e estou tirando 2. Então, o número de combinações de dois números, combinação de 9, 2 a 2, 36, fórmula que a gente viu lá anteriormente na aula passada. Agora, vamos aos dois eventos de interesse. Ambos são pares. Ambos são ímpares. Ambos ímpares é retirar, então, né, 2 valores de 5 disponíveis. Quais 5? O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Tirar 2 destes 5 valores, combinação de 5, 2 a 2, 10 possíveis combinações, né? Então, eu poderia até calcular já a probabilidade do A ocorrer, 10 sobre 36. Vamos agora à probabilidade do B. Primeiro, o evento B é soma par. Quando que a soma de dois valores são par? Quando eu somo 2 pares ou 2 ímpares. Então, tiro 2 dos 5 ímpares ou soma, né? Gravem essa regrinha. Quando for ou, eu somo, e quando for e, eu multiplico as minhas probabilidades. Então, somo, né? Então, é 2 ímpares ou 2 pares. E aí eu já tinha calculado 2, né? A combinação de 5 ímpares, tirar 2 a 2, dava 10. E dos 4 pares, tirar 2 a 2, dá 6. De forma que a soma dessas duas combinações dá 16. Então, eu já poderia até calcular a probabilidade de B, que é 16 sobre 36. Agora eu quero calcular o evento intersecção, que eu vou precisar para calcular a probabilidade de interesse. Ambos ímpares com soma par. Se os dois são ímpares, eu já vi que é esta combinação de 10. E para ser par, a gente já viu que é uma das possibilidades. Então, a combinação de 5, 2 a 2, ou seja, tirar 2 dos 5 ímpares, seriam 2 ímpares e a soma daria par. São 10 resultados possíveis. Então, já poderia calcular a probabilidade da intersecção, 10 sobre 36. Então, agora eu vou calcular a probabilidade condicionada. O que eu quero? Probabilidade de que os dois sejam ímpares, dado que a soma é par. Então, a probabilidade de A ocorrer, ambos ímpares, dado que B ocorreu, dado que a soma é par. A gente viu que a intersecção entre os dois conjuntos sobre a probabilidade do evento dado, que é B.
E a gente já calculou todas as probabilidades. A intersecção era 10 sobre 36 e a de B era 16 sobre 36. De forma que fica 10 sobre 16, 0,62, 5. Vamos agora a um outro teorema bastante importante, os dois vistos em sequência, que são o teorema da probabilidade total e depois o teorema de Bayes, que usa o teorema da probabilidade total. Então, primeiro o teorema da probabilidade total, vamos considerar um espaço amostral S, que vai ter N partições. Por exemplo, aqui 3 partições, tá? Partição 1, 2 e 3. O que é uma partição? Na partição, eu não tenho intersecções entre essas partes. Ó, não tenho intersecção entre 2 e 3, entre 1 e 2, nem entre 1 e 3. E se eu unir esses 3 eventos, essas 3 partições, eu chego no espaço amostral. Certo? Entendido, então, a definição de partição. Então, consideramos que o nosso evento o nosso espaço amostral está particionado, e neste espaço amostral, nessas partições, está definido o meu evento A de interesse. Vamos a um exemplo prático para entender, então, esse caso. Imagine o seguinte, temos uma fábrica de parafusos. Essa fábrica tem 3 máquinas que produzem parafusos. Todos os parafusos da fábrica saem dessas 3 máquinas, nas seguintes proporções. A máquina 1 faz 25% dos parafusos, a máquina 2, 35%, e a máquina 3, 40%. Essas máquinas produzem produtos defeituosos, de cada uma delas respectivamente. Então, do total produzido pela máquina 1, 5% é defeituoso. Do total produzido pela máquina 2, 4% é defeituoso. E do total produzido pela máquina 3, 2% é defeituoso. Então, se eu fizesse um desenho, é mais ou menos isso. Ó. O espaço amostral S é toda a produção da fábrica, B1 é a produção da máquina 1, os 25%, B2 da máquina 2, os 35%, e B3, a máquina 3, 40%, fechando o nosso 100% espaço amostral. E está aqui o A, que é a nossa produção de defeituosos. Se eu perguntar qual é, vou escolher aleatoriamente um parafuso desta fábrica, ou seja, de dentro do espaço amostral. Qual é a probabilidade de que esse parafuso seja defeituoso? Ou seja, qual a probabilidade de A ocorrer? Qual a probabilidade de que seja defeituoso? Vejam, não é nem 5%, nem 4%, nem 2%, porque eu não disse que este parafuso é de uma das máquinas necessariamente, certo? Pode ser de qualquer uma das máquinas. Então, fica muito claro a gente pensar que esta probabilidade de A deve ser algum valor médio, uma média entre 5, 4 e 2. Mas não é uma média simples, porque essas 3 máquinas não produzem quantidades iguais. Então, nada mais é que uma média ponderada dessas produções de defeituosos pelas produções de cada uma das máquinas. Né? Intuitivamente, a gente chegaria neste valor. E este é o teorema da probabilidade total. Então, nós só vamos chegar nele de forma intuitiva. Então, pensando lá, né, o nosso parafuso retirado pode ser defeituoso e da máquina 1, ou ser defeituoso e da máquina 2, ou ser defeituoso e da máquina 3. Vejam que eu falei ou, e isto é uma união. Então, o evento A, ser defeituoso, é qualquer uma dessas 3 opções que fecharia a nossa bolinha laranja, que é o evento defeituoso. E daí eu posso calcular a probabilidade de A. Então, a probabilidade de A nada mais é que a probabilidade desta união. Como a gente viu que esses 3 eventos eram mutuamente exclusivos, lembram? Era uma partição, ó. Né? Eu não tenho intersecção, eu posso trocar isso para soma, né? Lá o terceiro axioma da terceira definição de probabilidade, soma das probabilidades individuais. Ótimo, então agora a gente tem uma intersecção para calcular a probabilidade. E a gente acabou de ver o teorema do produto das probabilidades. Então, se eu quiser a probabilidade da intersecção, que é o que a gente quer aqui, é a probabilidade, no nosso caso aqui, né, de B vezes a probabilidade condicionada de A da do B. Então, em cada um dos nossos problemas, né, em cada uma das nossas partições, eu tenho a probabilidade de ser defeituoso E da máquina 1, pode ser obtido pelo produto das probabilidades. Probabilidade de ser da máquina 1, a gente sabe, né, qual é a produção da máquina 1, que era 25%,
vezes a probabilidade de ser defeituoso, dado que é da máquina 1, que a gente também sabe que a máquina 1 produzia 5% de defeituosos. Então, ser defeituoso, dado que é da máquina 1, 5%. E a gente já tem esse primeiro resultado. Análogo, a mesma coisa, então, para a máquina 2 e a mesma coisa para a máquina 3. Vejam que era exatamente aquele raciocínio que a gente tinha visto antes. Então, a probabilidade de A, eu vou trocar cada uma dessas intersecções por esses valorzinhos aqui, né? Esses produtinhos aqui em vermelho, ó, né? Somando cada um dessas três partições. Então, voltando ao nosso exemplo, eu tenho essas três probabilidades que eu tinha falado para vocês, né? Eu falei 25% da máquina 1, 35% da 2, 40% da 3. Depois eu tinha falado que 5%, né? 0,05 era a probabilidade de ser defeituoso se fosse fabricado, sabendo que era fabricado, dado que era fabricado pela máquina 1. 4, defeituoso se for fabricado pela máquina 2. E 2, se for a chance, né, de ser defeituoso, dado que é da máquina 3. E aí agora é só substituir esses nossos valores na nossa fórmula, né? E aí a gente chega aqui, P de A é 0,0345. 3,45% da produção de parafusos da fábrica é defeituosa. E aí a gente chega no teorema da probabilidade total, mostrando aqui, né, para tantos quantas forem as N partições do nosso espaço amostral. Agora a gente vai usar esse teorema para entender o teorema de Bayes. E aí a nossa pergunta muda. Né? Imagina que a gente escolheu um parafuso daquela fábrica, um parafuso qualquer aqui dentro, e a gente verificou que ele é defeituoso. Então, vejam que no momento que eu disse este parafuso é defeituoso, ele não pode mais ser qualquer parafuso da fábrica. Ele necessariamente é do evento A. E a nossa pergunta é, qual é a chance de ser da máquina 1, da máquina 2 e da máquina 3? Qual é a probabilidade de ser da máquina 1, dado que é defeituoso? Qual é a probabilidade de ser da máquina 2, dado que é defeituoso? E qual é a probabilidade de ser da máquina 3, dado que é defeituoso? Certo? Então, veja agora o que a gente fez. O que a gente tem é uma redução do espaço amostral. Então, o que a gente quer nada mais é que uma probabilidade condicionada. Qual é a probabilidade de ser da máquina 1, dado que é um parafuso defeituoso? E a gente viu que esse cálculo é obtido pela intersecção B1 e A, dado, né, dividido pela probabilidade do evento dado, que é A. E este evento aqui de baixo a gente já calculou. Esse aqui é exatamente aquele cálculo que a gente teve lá pelo teorema da probabilidade total, aquele 0,345 que a gente acabou de calcular. E esse aqui de cima é uma partezinha, né, uma daquelas três partezinhas que a gente calculou, que era o produto das probabilidades. Né? Então, a intersecção é a probabilidade de ser da máquina 1, o 0,25, vezes a probabilidade de ser defeituoso, dado que é da máquina 1, que era aquele 0,05. E a parte de baixo, né, aquele somatório, que é o teorema da probabilidade total, que era o 0,0345, que a gente já tinha calculado. E este é o teorema de Bayes. Então, o teorema de Bayes nada mais é do que uma probabilidade condicionada, onde o denominador é o teorema da probabilidade total. Então, a gente pode voltar ao nosso exemplo e calcular cada uma das três probabilidades de interesse. Então, os nossos valores dados pelo problema, a gente vai lá, a probabilidade de ser da máquina 1 dado que é defeituoso, né, é probabilidade de ser da máquina 1 0,25, de ser defeituoso dado que é da máquina 1 0,05, embaixo a probabilidade de ser defeituoso 0,0345 que a gente já tinha calculado, me dá 0,3623. O mesmo raciocínio para a máquina 2 e para a máquina 3. Né, botando os valores respectivos da máquina 2 e 3 e de defeituosos dado que é da máquina 2 e 3. Então, vejam que se eu somar essas três probabilidades aqui, a gente chega exatamente o 100%. Porque se o meu parafuso é defeituoso, ele necessariamente tem que ter saído de uma das três máquinas. Dá 1 com probabilidade aproximadamente 36, dá 2 com probabilidade aproximadamente 41 e dá 3 com probabilidade aproximadamente 23%. Agora vocês têm um exercício
que fala a respeito de diagnóstico de diabetes, né? A utilização de um teste para diagnosticar de forma correta se as pessoas têm ou não têm diabetes. E aí eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha, são dois itens que são solicitados, aqui está a resposta de cada um deles, e na sequência a solução. E aí eu mostro para vocês, assim, ó, fazer esse diagrama de árvore ajuda bastante no cálculo da probabilidade com o teorema, tanto o teorema da probabilidade total quanto o teorema de Bayes, certo? Ou usem então a aplicação do teorema ou façam esse diagramazinho de árvore aqui que pode ajudar bastante vocês. Se tiverem dúvidas, coloquem lá no Moodle.